Vamos colocar de pé. Quero te convidar para nesse momento para adorarmos ao Senhor, glorificar o nome do Deus Santo, aquele que nós servimos. Eu queria passar alguns recados antes da oração. Nós entramos agora essa semana, na última semana de aniversário da nossa igreja, e tem sido maravilhoso os cultos, quintas proféticas. O Senhor tem colocado irmãs nesse púlpito na quinta-feira, tem sido bênção. Glorifico a Deus por cada uma. Quinta-feira que vem também terá uma profeta do Senhor. Não vou falar o nome para você vir descobrir quem é. Domingo que vem nós temos o nosso amado pastor Adson, o profeta desta casa, estará ministrando aqui também, encerrando o nosso aniversário da igreja, 2 anos. E dia 5/11 teremos a nossa consagração, jejum de sábado. Eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos e que a sua mente seja cativa ao Senhor nesta hora. Que todos os pensamentos, tudo aquilo que tem te preocupado, toda a tua ansiedade, que você possa jogar diante do Senhor neste momento. Que possamos prestar um culto racional ao Senhor nesta hora. Eu repreendo em nome de Jesus toda desatenção, toda intenção de Satanás de tirar a semente que será lançada nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, coloca cada mente cativa a Ti. Não permita, Senhor, que o inimigo venha tirar a atenção neste lugar, porque nós nos reunimos neste lugar para Te adorar e Te exaltar, porque Tu és o único Deus. Obrigada, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, vou estar orando mais uma vez. Vou estar agradecendo por esse período. Quando a gente diz que estamos completando 2 anos, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então que possamos estar juntos, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Hoje temos a honra de estar recebendo a nossa pastora Mina, mas eu vou deixar que o nosso pastor Júlio faça as honras, né? E que possamos continuar orando, irmãos. Possamos continuar orando, porque a igreja necessita de oração. É por isso que estamos todas as noites, a partir da meia-noite, orando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. E para deixar para vocês, irmãos, sexta-feira agora, a partir das 22 horas, nós estaremos aqui clamando o nome do Senhor. Aqueles que estão disponível, venham, irmãos. Nós fizemos uma mini vigília que foi maravilhoso. A presença do Senhor tomou a cada vida neste lugar. Então eu gostaria que você que estiver disposto, que não está trabalhando, venham aqui. Sexta-feira agora, dia 27, estaremos aqui a partir das 22 horas. Geralmente a gente leva até meia-noite, mas nós não vamos deixar que o Espírito Santo faça a vontade dele. Se tiver que ir embora, vamos avante, em nome de Jesus Cristo. Temos muitas situações, alguns propósitos para estar colocando em oração, como nós fazemos em todas a meia-noite. Amém? Então participe, irmãos. Gostaria de orar pela igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós Te louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha, Senhor, sobre este lugar, neste momento, Pai. Tua palavra nos afirma, Senhor, onde tem 2 ou 3, aqui eu faço presente. E estamos aqui, Senhor, meu Deus, Pai, diante da Tua presença. Toca, Senhor, sobre cada vida. Toca, Senhor, sobre cada família, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua presença. Manifesta, Senhor, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor eterno, Senhor, o Senhor tem levantado, Senhor, meu Deus, a vida, Senhor, meu Deus, do apóstolo Djalma, da pastora Mirna, Senhor, meu Deus, Pai. Aleluia, Senhor, para que levantasse, Senhor, esse ministério. E hoje nós estamos aqui, Senhor Jesus, Pai, como o ministério de São Bernardo, Senhor, meu Deus. Portanto, abençoa a vida deles, Pai querido, Senhor. Abençoa a sua família, abençoa a liderança ali de São Paulo, Senhor, meu Deus, Pai. Todo o departamento, Senhor, meu Deus, toma em Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Senhor, e abençoa a Tua igreja, Senhor, a cada membro, Senhor Jesus Cristo, Pai, da Verdade e Vida de São Paulo.
Também eu coloco o Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor, a vida, Senhor, do pastor Júlio, a vida da pastora Alba, Senhor, meu Deus, Pai, os seus filhos, a sua família, seus familiares, Senhor. Toma, Senhor, em tuas mãos, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, sela, Senhor, essa família, Senhor. Brinda, Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda eles, Pai querido, Senhor, aonde quer que andares, Pai. Nós profetizamos vitória, Senhor. Profetizamos, Senhor, que o Senhor está com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, sob a liderança desta casa, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, Pai, que visita, Senhor, a cada família. Visita, Senhor, a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que possamos fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a igreja. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada um que faz parte, Senhor, meu Deus, desta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo vitória, profetizo cura, profetizo transformação, profetizo libertação, em nome de Jesus Cristo. E eu peço a Ti, Senhor, só a Ti, Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Senhor. E que a Tua presença venha prevalecer neste lugar, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço, Senhor, meu Deus. Que possamos estar de coração, aleluia, alegre, Senhor. Alegria, Pai, na Tua presença, para que possamos louvar, para que possamos exaltar, para que possamos bendizer o Teu santo nome, através do louvor, através da Tua palavra, através de cada momento, Senhor, que for ministrado neste lugar. Eu te adoro, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor, que possa tocar nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Em adoração
Aleluia. Oh Deus, te exaltamos nessa noite. O nosso coração se rende a ti, Jesus. Tu és tudo que nós queremos, mais queremos, Jesus. Adore o Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és, e em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais perto, leva-me mais perto, onde eu te Levanta suas mãos e declare: num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, Jesus, mais perto de ti, mais próximo de ti, sempre, 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 sempre mais perto. Oh Deus, quando estamos perto de ti, tudo em nós se transforma, tudo em nós muda, Jesus, tudo em nós se renova. Traga-nos mais perto, Jesus, nesta noite. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo.
Abra o teu coração para Ele te mudar, para Ele te transformar, para Ele mudar, para Ele nos moldar, para fazer tudo novo. Nos entregamos a Ti, Espírito Santo, nos entregamos a Ti nesta noite. Santo, justo, Deus onipotente, digno, grande, não há outro igual a Ti, Jesus. ao Senhor. Levante as suas mãos e declare o quanto você o ama nessa noite. Aleluia. Vamos declarar. E para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida?
da nossa adoração. O Senhor é o objetivo de estarmos aqui nesta noite, para louvar e adorar ao Teu nome, para exaltar o nome daquele que é santo, poderoso, que está acima de todo principado, potestade e autoridade. O Senhor é Deus do céu, Senhor da terra. O Senhor é o Criador, o Deus que fez todas as coisas, mas que acima de tudo, apesar de autoridade, apesar de excelso, apesar de grande e supremo, se importou conosco, se fez um de nós, habitou no nosso meio. Vimos a glória do Deus através do seu Filho, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso, aquele que conquistou no céu, na terra e debaixo dela, um nome que é sobre todo nome, nome este que não há outro semelhante ao nome do Senhor, aquele que merece toda a adoração. E é por isso que dizemos: Senhor, nós nos entregamos nessa noite, nos entregamos a Ti, Senhor, nos entregamos de coração ao Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nessa noite, Deus. Para quem iremos nós, Senhor? E para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? E para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dizer a Ele palavras de amor, palavras de adoração, o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Eu acho lindo. Você pode se assentar. Eu fico contando os dias, irmãos. Conto as horas e os dias para poder estar neste lugar de frente com vocês e ouvir essa paz do Senhor tão amorosa, né? É como uma vitamina para o restante da semana toda, né? Às vezes a gente enfrenta tempos tão difíceis, a gente enfrenta às vezes provações, privações, tribulações, mas tudo isso, né, irmãos, não se compara ao momento em que nós podemos estar juntos e sentir juntos a presença de Deus. As crianças podem acompanhar a turminha que está indo ali. Se você trouxe o seu filho e deseja que ele participe, tem uma aula especial para ele lá, um momento especial. Não impede também de você mantê-lo com você, ok? Não tem problema se você quiser mantê-lo ao seu lado, junto com você. Não é obrigatório, amém? É opcional. Eu quero que você se sinta nesse lugar confortável, quero que você se sinta aqui bem, livre, para adorar ao Senhor da maneira que você deseja, principalmente com a sua família. Falando em família, eu queria saber se há no nosso meio hoje alguém que nos visita pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está conosco, faça um sinal. Eu posso fazer um pedido? Não é para envergonhar nem nada, mas se você pode se colocar de pé, nós temos um presente para lhe dar nessa noite, nós temos uma lembrancinha para você. Você que nos visita, Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se em casa. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E eu espero que seja essa a primeira de muitas vezes que nós possamos estar juntos em adoração a Deus, recebendo de Deus e entregando a Deus, né? Nós entregamos a nosso louvor e a nossa adoração e recebemos de Deus a instrução, o toque, o direcionamento. É um momento muito especial. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós temos outros visitantes, mas eu vou deixar para apresentar depois, né, quando a pastora Mirna subir. Geralmente, né, é nosso costume, é nossa, vamos dizer assim, é nossa cultura como Ministério Verdade e Vida oferecer um café para você no final do culto. Infelizmente, ainda, ou seja, por enquanto, nós estamos impedidos de fazer isso.
Então nós preparamos sempre uma sala para que você receba um café. Isso não impede que, se ao final deste culto você precisar de uma oração, você precisar de uma orientação, você quiser falar conosco, você pode procurar os líderes da casa, eles ficam ali perto do hall, você pode procurar qualquer um deles, amém? E você vai ser atendido, nós vamos orar com você. Não prometo para você que nós não vamos te dar um abraço, não posso falar de púlpito não, nós não vamos te dar um abraço antes do final do culto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero agradecer a igreja. Essa semana eu recebi muitas mensagens de oração. Não estive presente no culto de quinta-feira e foi feita uma oração, e eu quero agradecer, quero dizer para você que Deus atendeu a oração, e é por isso que nós estamos alegres, né? É por isso que nós estamos aqui neste lugar, amém? Os avisos foram dados no início do culto, então eu quero dividir uma pequena palavra com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8 do livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima dela, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos e graça de participarem da assistência dos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também completasse essa grande obra. Vamos pular para o versículo 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, eu queria que você gravasse isso, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecargas, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Pule para o capítulo 9, a partir do versículo 10. Capítulo 9, verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Guarde isso, frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam distribuídas graças a Deus, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável ou inefalível. Aqui Paulo está se dirigindo à igreja e ele diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus gosta de olhar a igreja se movimentando no que diz respeito de cuidado da própria igreja. Ele começa dizendo que Deus estava feliz e satisfeito porque as igrejas da Macedônia, apesar dos seus poucos recursos, apesar da sua pobreza, ele chega a dizer assim, ele rogou. E o rogar, irmão, é um pedido mais do que simplesmente: será que eu posso participar? Não, é um por favor, é um me deixe fazer, não me deixe fora disso. A igreja das igrejas da Macedônia, eram 3 igrejas, elas rogaram a Paulo que deixasse participar desse momento. E Paulo diz que eles superabundaram, ou seja, aquilo que Paulo imaginou que eles iriam fazer, eles fizeram ainda mais. Eles foram além, eles foram excelentes naquilo que eles fizeram. E Paulo diz, ele diz assim, que com muita graça, ele diz que Deus recebeu
daquela forma, porque eles foram além do que Paulo imaginava, porque eles se deram primeiro a Deus e depois a nós, segundo aquilo que Deus dava. Ele diz de constrangimento e alegria. Ele diz assim no versículo que diz: se é com boa vontade, se for com boa vontade, então a alegria não receber. Sabe, irmão, nós precisamos entender que não existe culto sem oferta. E esse é um momento em que Deus nos olha. O apóstolo usa uma frase, e eu acho interessante quando ele usa. Claro que a gente precisa explicar, mas ele diz assim: a sua oferta te representa. Ela te representa diante de Deus. Ela chega como um ato de amor a Deus. Ela chega como um ato de obediência a Deus. Ela chega como um ato de gratidão a Deus. Ela é uma forma de você dizer a Deus: Deus, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou contente e eu amo ao meu Senhor. E aquilo que mais representa Deus nessa terra é a sua igreja, porque foi por ela que ele morreu. Foi por ela que ele se entregou. E Paulo continua dizendo, ele fala assim: olha, Deus fica tão satisfeito, porque é Ele quem dá as coisas. Ele diz: quem semeou demais não teve falta. E ele diz: mas isso não é para constranger ninguém, nem para tirar nada de ninguém. Sabe, irmãos, Paulo está ensinando aqui que quando nós vamos ofertar, nós devemos ofertar segundo as nossas possibilidades. Não estão falando de valores econômicos, valores financeiros. R$10 pode ser realmente para mim muito dinheiro, como pode ser pouco dinheiro para alguns. Então não é a questão da quantidade em dinheiro, não é o valor econômico, o saldo, não é isso. É aquilo que me representa, sabe, segundo as suas posses, não por necessidade, mas por causa de uma resposta a Deus. Davi diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele mesmo responde no Salmo, ele diz: pagarei os meus votos e tomarei o cálice da minha salvação. Eu e você não podemos dizer que andamos próximos de Deus, que somos tementes a Deus, obedientes a Deus, se cumprirmos parte da palavra de Deus. Muitos de nós ainda temos dificuldade nessa parte de oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você: o culto foi estabelecido em cima da oferta, e não a oferta estabelecida em cima do culto. Quando Caim e Abel vão apresentar a Deus um culto, eles apresentam através das suas ofertas. E deixa eu dizer, muitas vezes Deus rejeita algumas ofertas. Pastor, eu não rejeito oferta não, irmão. Elas ajudam a pagar a luz, elas ajudam a pagar aluguel, elas ajudam a comprar coisa. Eu não vou rejeitar a sua oferta de jeito nenhum, a não ser que eu saiba que ela é proveniente de contravenção. Aí não, irmão, aí Deus te abençoe, vai, não peques mais, em nome de Jesus, amém? Mas eu não vou rejeitar a sua oferta, mas Deus rejeita. Porque Deus não olha o tamanho, a quantidade, Deus olha o coração, Deus olha a intenção, Deus olha a representação, porque é nesse momento que você diz para Deus. É por isso que Paulo diz aqui, ó, é segundo as suas posses. Não há uma uniformidade, há aquilo que eu posso e aquilo que Deus vai olhar para mim. Aí Paulo continua no capítulo 9, ele diz assim: aquele que dá semente ao que semeia. É Deus que faz chegar os recursos nas nossas mãos. Eu tenho ensinado deste altar que tudo que nós recebemos nesta vida não é as portas do céu, e te deu recursos para que você possa ser um cooperador da maior obra de Deus na terra, que se chama igreja. Sabe, irmãos, nosso coração é medido nessa hora, porque é a hora em que a gente dá aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus fez chegar, e nós somos gestores, administradores, mordomos desses recursos, e é nessa hora que nós respondemos a Deus de alguma forma. Pastor, isso é teologia da prosperidade? Não, ninguém está vendendo bênção, não é venda de indulgência, irmãos. Eu não estou dizendo do que Deus vai fazer por você quando você oferta para Deus. Malaquias 3,10 já te garante. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar Deus falando assim: se você fizer um ato de justiça, que é o que Paulo chama aqui, você fizer este ato de justiça, trazer dízimos e ofertas, eu repreenderei o devorador. Em toda a Bíblia você vai ouvir: resistir ao diabo, fugir da aparência do mal, não deis lugar ao diabo, não se assente a... não... Mas nesse momento é onde Deus falou assim, ó, esse ato de justiça libera para você a minha proteção. Então eu não estou aqui dizendo o que Deus vai fazer por você, mas eu estou perguntando: o que você faz por Deus? Qual é o nível da sua gratidão a Deus? Qual é
a resposta que você dá a Deus por aquilo que Deus tem sido, tem feito e fará na sua vida. Então, irmãos, não estou vendendo bênção. Nunca nesse altar, no altar da verdade e vida, seja onde ela estiver, você vai ouvir um pastor vendendo bênção. E eu não estou colocando aqui o que você vai receber de Deus por participar. Eu estou dizendo, é tempo de responder a Deus com liberalidade, de coração grato, porque é Deus que dá semente ao que semeia. Aquele que semeia muito, diz o provérbio, colhe muito. Aquele que semeia pouco, lhe cai por desgraça. Então, vamos obedecer a Deus nessa noite. Você que está conosco aqui, na cadeira onde você está sentado, tem um envelope. Se você vai participar com um recurso em espécie, está atrás, na cadeira atrás, ou na frente quem está Se você vai participar em espécie, você pode usar um envelope. Se você vai participar com as maquininhas, elas estão ali à minha esquerda, perto das escadas. Você que nos assiste pela internet, está aparecendo aqui do seu lado um QR Code. Esse QR Code nós trocamos. O QR Code antigo te levava para um PayPal. Eu acredito que você já tenha cadastrado isso lá. Esse te leva para o Pix. Quantos aqui não fizeram o Pix, irmãos? Não fizeram. Poucas pessoas. Mó bênção, irmão, esse negócio de Pix, de todo o coração. Acaba com os boletos, acaba com os TED, com os DOC, acaba com o sofrimento da gente. Cai na hora, você transfere. Aqui está aparecendo um QR Code. Se você entrar na agência do seu banco, for em Pix e apontar para esse QR Code, tanto você que está em casa, no QR Code que aparece na minha lateral, quanto você que está aqui, apontar para que está aparecendo no telão, você pode fazer uma transferência, ela não tem custo para você e ela cai, e ela sai da sua conta na mesma hora. Você que está em casa pode também fazer a transferência pela conta da igreja que aparece aqui em cima, Eu creio que você já tenha cadastrado. O que eu quero dizer para você é o que Paulo disse: aquele que dá semente ao que semeia vos fará superabundar em toda graça. Quando ele começa no versículo 8 e ele diz que os irmãos da Macedônia, no meio de grande tribulação, eles não estavam vivendo o melhor momento da vida dele, eles estavam vivendo em momento de tribulação, de dificuldade. Eles decidiram experimentar de Deus milagres na sua vida, porque aqui, irmãos, não está prometendo que você vai ter grana, mas está prometendo que Deus virá ao seu socorro por causa do seu coração. Então você vai ter o que você precisa. Amém? Em nome do Senhor Jesus, quero que você se coloque de pé. Eu quero dizer, se você está no nosso meio e infelizmente por motivos alheios à sua vontade, circunstâncias da vida, você ficou impedido de participar desse momento. Você vai dizer para mim: pastor, eu não não consigo participar, eu até queria, mas eu estou impedido financeiramente. Eu quero fazer um ato profético com você. Pastor, eu não tenho. Deixa eu falar uma coisa para você: creia nos seus profetas e prosperareis. Pegue um envelope vazio. Não fique sem ofertar a Deus, porque a oferta não está, irmãos, no seu valor financeiro, no monetário, ela está no seu coração. Então você vai pegar um envelope vazio e vai dizer: Deus, eu gostaria de ter e não tenho, mas eu faço um voto ao Senhor de uma oferta. E eu profetizo que Deus vai abrir as janelas dos céus, e ainda nesta semana os recursos chegarão até as suas mãos, e essa vai ser a última vez que você vai estar diante do seu Deus com as mãos vazias. Então traga o seu envelope vazio, deposite no gasofilazo, porque ele pode não ter o recurso financeiro, mas aqui está a sua fé, a sua gratidão e o seu coração, e é isso que Deus está olhando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, que o Senhor receba como adoração, como louvor ao Teu nome, e que possamos, ó Deus, experimentar das Tuas promessas, e assim como Paulo deu testemunho das igrejas da Macedônia, que superabundaram em toda boa obra, que se doaram a Deus e depois à igreja, que experimentaram aquele que é o dono da sementeira, que dá semente ao que semeia e pão para o que come, possamos de igual modo testemunhar que o Senhor nos socorreu na aflição por causa da fidelidade
Tu, Senhor. Eu abençoo cada dizimista, cada ofertante nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, nos dê, ó Deus, sabedoria no uso desses recursos, e que as janelas dos céus estejam sempre abertas sobre esta casa, sobre o Ministério Verdade e Vida, sobre esta igreja. Assim te oramos crendo, porque o Senhor é um Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Saia do seu lugar enquanto cantamos e traga a sua fé. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós estamos em festa. Amém, irmãos? Amém. 2 anos de verdade e vida. E, na verdade, 2 anos de verdade e vida em São Bernardo do Campo, 10 anos de verdade e vida em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E apesar de todas as dificuldades desse ano, né, de toda essa pandemia, todas essas mias da vida, né, irmãos, aprove o Senhor estar junto deste ministério, abençoar este ministério, e o que nós temos testemunhado nesta casa, na casa de São Paulo, é o cuidado, o carinho de Deus, é Deus cuidando de todas as coisas, das maiores até as menores. E durante esse mês nós temos sido tocados principalmente pelos pais desta igreja, por aqueles que geraram, né? Irmãos, quando um ministério nasce, quando uma igreja nasce, quando a igreja nasce de um ministério, como foi o nosso caso, a coisa é mais simples, assim, não é fácil, mas é mais simples. Mas existe um ponto em que o ministério nasce, e a gente teve a honra de ter o apóstolo Djalma aqui no primeiro domingo, ministrando a ceia conosco, e hoje, pela graça de Deus, estou até meio chateado, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês que eu vi aqui agora. Nunca botaram uma laranja para mim aqui dentro. Isso é uma forma de dizer o quanto nós amamos os pais dessa casa, e eu queria convidar ao altar desta igreja, com muita alegria no coração, a pastora Mirna Toledo. Queria que você a recebesse com uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero agradecer em nome da igreja tudo o que a senhora tem feito por nós, todas as orações, palavras de bênção, todo o tempo que a senhora tem vindo, tem nos abençoado. Nós somos fruto do sonho que Deus colocou. E eu queria muito que a senhora olhasse para a igreja e soubesse que aqui há um legado, né? Aqui há uma igreja que vai honrar esse chamado em nome de Jesus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Quando alguém de autoridade chega no recinto, irmãos, no mundo natural, a gente se coloca de pé. E por isso que eu pedi para você ficar de pé como honra nessa noite. Estenda a sua mão para cá e vamos orar pela pastora Mirna. Pai, nós agradecemos pela vida da pastora Mirna Toledo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas através da tua filha. Obrigado pelas experiências que a sua filha tem compartilhado, pelo carinho que a sua filha tem mostrado. Obrigado, Senhor, pela inspiração que ela tem se colocado diante da sua igreja. Que o Senhor a abençoe com saúde, longevidade, prosperidade. Que os sonhos, Senhor, da sua filha sejam conquistados. Aqueles que cooperam para o seu chamado sejam liberados dos altos céus. Abençoamos o apóstolo, abençoamos
abençoamos a Kemily, abençoamos o André, abençoamos seu bebê, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça sobre eles, abençoamos a vida da Milena, a vida do Tiago, abençoamos a família Toledo e declaramos sobre eles a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos nessa noite, usa a sua filha, autorize a sua filha a falar do teu Espírito Santo para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Passa um álcool aqui. Pastor, fique à vontade, em nome de Jesus. Tá? Obrigado. Boa noite, gente querida. Eu adotei gente querida ouvindo o pastor Lamartine. Eu acho tão gentil, tão educado, tão meigo dizer assim, se dirigir ao povo de Deus dessa maneira. É uma alegria para mim. Eu quero agradecer aos pastores dessa igreja, pastor Júlio, pastora Alba, por esse convite, por essa oportunidade. E quero parabenizar vocês por esses 2 anos, por esse tempo precioso que Deus tem permitido que vocês alcancem. E eu estava dizendo ao pastor Júlio, antes de entrarmos aqui nesse templo, na sala ao lado, estávamos conversando, e eu disse para ele que as notícias que nós temos ouvido acerca da igreja de São Bernardo são as melhores. São as melhores, e isso é tão especial para nós sabermos que vocês estão sendo fiéis. Vocês, pastores, Júlio e Alba, têm sido fiéis no chamado de Deus. E nós sabemos que o chamado de Deus não é uma coisa democrática, né? O chamado é soberania, é escolha perfeita de Deus. Não depende de pessoas, não depende de circunstâncias, não depende de nada. Depende simplesmente da escolha soberana de Deus. E Deus escolheu vocês, e por isso Ele os tem capacitado. A graça do Senhor tem estado sobre a vida de vocês. Essas são as notícias que nós temos. Uma igreja que ora, uma igreja que acompanhou as pessoas visitando, amando durante esse ano tão desafiador para todos, especialmente para nós, Igreja do Senhor, nessa terra. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o meu desejo e a minha oração é que o Espírito de Deus faça um depósito no teu coração nessa noite. Que haja proveito na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que você já tem vivido o que eu vou ministrar hoje. Muitos já têm vivido o que eu vou falar hoje. Mas eu sei também que para os novos, para aqueles que estão chegando, e com uma reciclagem também para todos nós que já conhecemos essa palavra, isso vai ser extremamente útil. Porque nós sabemos que nós aprendemos por repetição, não é? E quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais arraigadas ficam essas verdades no nosso coração. E aí, diante das circunstâncias desafiadoras da vida, o Espírito Santo saca essa verdade do nosso coração e nos desafia a praticar. Os slides estão ok? Sim, ok. Então, hoje eu quero falar sobre autoridade espiritual. Quando nós começamos o SEV, o Centro de Estudos de Verdade e Vida, eu e Djalma conversamos bastante sobre o currículo e em que momento as disciplinas estariam disponibilizadas para os alunos. E uma coisa que nós concordamos a respeito foi que a autoridade espiritual é uma matéria importantíssima. E não só importantíssima, mas ela é tão importante que nós decidimos colocá-la no módulo 1, primeira disciplina do curso, considerando as pessoas que entram no módulo 1, né? Porque entram outros em outros módulos também. Mas para quem começa o curso no início, já vai se deparar com autoridade espiritual. Já colocou o primeiro. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou ler a palavra de Deus que diz Romanos 13, 1-4, se você puder me acompanhar. Está dito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror
para as boas obras. Ou seja, quem faz o bem não precisa temer a autoridade que lhe cobre. Então, nós vemos ali o primeiro princípio inserido nesse texto que eu acabei de ler. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Não há autoridade que não seja estabelecida por Deus. Portanto, nós temos que ter essa consciência de que onde nós estivermos, alguém é autoridade, e nesse contexto de ter alguém como no exercício da autoridade, nós precisamos nos submeter. Esse é o conselho da palavra de Deus. E aí vem as pessoas, num contraponto, dizendo assim, mas e se a autoridade for corrupta? E se a autoridade transgredir leis, mandamentos, princípios? Aí, se acontecer isso, como Deus foi aquele que instituiu a autoridade, essa pessoa que está em posição de autoridade dará contas a Deus. A prestação de contas é de nós, como autoridades, diante de Deus. A prestação de contas principal, o alicerce que justifica a responsabilidade do exercício de autoridade, é pelo fato de que nós daremos contas a Deus de tudo que nós realizarmos. Então, toda autoridade é estabelecida por Deus. Então, a primeira coisa que todo discípulo precisa aprender é que ele realmente terá que estar sujeito à autoridade. E o que é autoridade? Etimologicamente, autoridade é direito de mandar, é domínio, é comando, é força, é controle. E o Salmo 103:19 diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Prestaram atenção que eu disse que a autoridade é domínio? Então, o reino domina sobre tudo. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda e qualquer autoridade. E isso deve gerar temor no nosso coração. Por isso que Pedro diz assim: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da sua vida terrena. Se você invoca a Deus como Pai, você também tem que saber que Deus é juiz. Ele exerce os dois papéis de Pai e de juiz. E por esse motivo, nós devemos nos achegar diante dele com temor, sabendo que de tudo que nós dissermos, de tudo que nós fizermos, de todas as nossas escolhas, palavras, decisões, tudo, nós um dia teremos que dar contas ao Senhor. Em segundo lugar, nenhum reino se estabelece sem autoridade. Número 2, o slide. Nenhum reino se estabelece sem autoridade. E se nós somos súditos do reino de Deus, nós estamos sob a autoridade de Deus. E submeter-se à autoridade traduz, conduz a proposta do reino de Deus. Isso é um grande desafio para todos nós. Porque desde o Éden, a nossa natureza terrena, ela nos impulsiona para fazermos aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz. E quando nós falamos em submissão à autoridade, nós estamos falando de um aprendizado que, invariavelmente, sem variação, vai mexer com a nossa vontade. Ou vocês acham que é fácil para um adolescente obedecer aos pais quando ele quer ir numa festa, quando ele quer ir em algum lugar que os amigos vão, e os pais dizem, não, você não é igual a todo mundo. Quem já ouviu isso, gente? Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. Eu lembro que eu falava assim com a minha mãe, mãe, eu quero ir ao cinema. Não. Cinema não, porque cinema naquela época era algo assim abominável. Então, não deixava. Aí, dependendo de com quem ia, então, nem pensar.
Então, é difícil você se submeter à autoridade, mas é possível e é o desejo do coração de Deus, porque nenhum reino se estabelece sem autoridade. O reino de Deus é estabelecido sob autoridade. E submeter-se à autoridade nos leva a alcançar o propósito desse reino. Em terceiro lugar, o princípio de autoridade é formado por uma escala de níveis. Terceiro lugar, o princípio de autoridade ele é formado por uma escala de níveis. Uma escala na qual eu me submeto àquele que é autoridade sobre a minha vida, ou que está em posição de autoridade sobre a minha vida, e aqueles que estão sob a minha autoridade se submetem a mim. É assim que funciona na família. Sabe, queridos, às vezes a gente aconselha alguns pais que têm muitas dificuldades quando os filhos entram na adolescência, e às vezes até antes da adolescência. E a gente vai conversando com aquele casal, com aquela família, a gente vai descobrindo, e eu falo isso para as mulheres algumas vezes. Muitas vezes os filhos não se sujeitam à autoridade das mães, porque na cadeia de autoridade essa mãe deveria se submeter à autoridade do pai, e ela não se submete à autoridade do pai, do marido. Consequentemente, a colheita dessa mulher pode ser ter filhos que não se submetem à autoridade dela. Porque o princípio de autoridade é formado por uma escala de níveis. Eu exerço autoridade sobre outras pessoas, e essa dinâmica de autoridade, essa prática do dia a dia, compreende o princípio da honra. Compreende a própria autoridade que nós vamos exercer sobre os outros. Eu fiz uma live na quinta-feira passada com a minha cunhada lá do Rio de Janeiro, e ela estava fazendo um comentário muito interessante. Ela disse que o pastor dela tomou uma decisão, comunicou a decisão. E aí, uma pessoa que tinha mais proximidade com ela na igreja chegou para ela e falou assim: sabe, Cris, eu não concordo com essa decisão. Aí ela falou assim: bom, deixa eu te dizer uma coisa, eu confio na liderança que está sobre a minha vida, eu confio no meu líder, eu confio no meu pastor. Então, eu não vou ficar questionando isso. Aí nós estávamos na live conversando sobre isso. Se ela, Cristina, minha cunhada, tivesse alguma dúvida, um questionamento, alguma coisinha que incomodasse na posição do pastor, talvez ela fomentasse a dúvida no coração daquela irmã, e isso poderia gerar uma contenda, uma dissensão, um desacerto. Então, eu quero deixar um conselho para essa igreja. Sejam sujeitos à autoridade dos seus pastores. Pastor Júlio, pastora Alba. Sejam sujeitos à autoridade deles. Porque nisso, na sua obediência de sujeição, está a bênção do Senhor sobre a sua vida. Esse é um princípio espiritual. Isso funciona, gente. Eu lembro que há muitos anos, quando nós morávamos em Curitiba, vocês já sabem a história do Palace 2, acho que todo mundo já sabe, né? Não vou contar a história toda, mas nós tínhamos um apartamento naquele prédio lá, que foi implodido, e nós recebemos, dentre as 10 primeiras famílias, a indenização, e quando nós recebemos, nós estávamos morando em Curitiba, num apartamento nosso, próprio, mas que não tinha móveis, ele precisava ser inteiro, refeito, porque ele estava completamente cru. E aí eu falei assim, graças a Deus, recebemos a indenização, ainda recebemos correção monetária na época. E eu falei para o Djalma, então agora nós vamos fazer tudo, móveis de cozinha, móveis de quarto, banheiros, tudo, boxe, tudo. E aí o nosso líder falou assim, eu quero dar um conselho para vocês. Nós fomos perguntar para ele, né? E ele falou, quero dar um conselho para vocês. Não façam móvel nenhum agora. Como assim, gente? Ficar sem móveis, com recurso para fazê-los e não fazer? Aí eu falei, ai, Senhor, tá, fale mais sobre isso. Ele falou assim, apliquem esse recurso.
E depois de 6 meses, vocês vão fazer esses móveis e vão continuar com esse recurso. E ele nos deu a instrução. E eu falei, Jesus, mas eu estava sem lugar para colocar uma panela, gente. Vocês têm noção do que é isso? Quem já passou por isso? Graças a Deus, ninguém passou. Ah, já passaram? Então tá, vocês podem empatizar comigo, né? Então, nós obedecemos. Era uma loucura. Parecia uma instrução absurda, mas nós obedecemos. E aplicamos o nosso dinheiro conforme a orientação que ele nos deu. E quando os 6 meses se passaram, nós tínhamos recurso para fazer todos os móveis e continuávamos com o mesmo recurso que havíamos recebido de indenização. A bênção de Deus está na nossa obediência. Quando nós obedecemos às autoridades, nós fazemos como para o Senhor. Porque nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser, ai, que legal, que coisa boa, vamos fazer isso. Não. Às vezes é um desafio muito grande, às vezes vai contrariar inteiramente aquilo que nós gostaríamos de realizar naquele momento, aquilo que a nossa lógica diz que nós poderíamos fazer. Mas quando nós obedecemos, a bênção de Deus virá juntinho com a nossa obediência. Todo reino possui leis, mandamentos, códigos, regras, e o reino de Deus não é diferente. Quando nós obedecemos a essas leis, esses princípios, códigos, mandamentos, regras, nós somos pessoas abençoadas e mais, nós podemos exercer autoridade sobre contextos diferentes e determinar bênção e vitória sobre a vida daqueles aos quais cobrimos como autoridades. Vocês sabem que Djalma e eu, a gente, até antes da pandemia, nós viajávamos bastante. E vocês sabem que toda nação tem as suas próprias leis, né? Então, nós fomos várias vezes para os Estados Unidos e quando nós chegamos lá, eu confesso para vocês que nas primeiras vezes eu falava assim, não quero dirigir não, as leis aqui são diferentes, acho que eu não vou dirigir, porque eu não quero ser multada aqui, não quero que um policial venha com a sirene ligada atrás de mim, não vou dirigir. Eu fiquei um tempão assim, não vou dirigir, com receio de ser multada. Por quê? Porque se eu transgredisse uma lei de trânsito lá, eu seria julgada conforme a legislação daquela nação, certo? Hoje eu não tenho tanto medo assim, eu já aprendi algumas diferenças, né, das regras de trânsito deles, e isso já se tornou já se tornou mais seguro para mim, então eu consigo dirigir. Porque todo reino tem a sua constituição. Como eu disse, no reino de Deus não é diferente. E a palavra de Deus, ela é a constituição que vai guiar as nossas vidas. Não tem como eu e você querermos viver uma vida de fé, uma vida de comunhão, uma vida alicerçada e fervorosa em Deus, se nós nos distanciarmos dos princípios da Bíblia. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus nos desafia. E se nós obedecermos, nós andaremos nos trilhos de Deus e seremos pessoas vitoriosas, porque é assim que Deus faz. Deus tem autoridade direta sobre tudo, sobre todo o universo, sobre todas as galáxias, sobre tudo que você pode pensar, imaginar, Deus tem autoridade direta. Mas eu e você, por escolhas dele, temos autoridade delegada. O Senhor nos escolhe. Eu confesso para vocês que muitas vezes a gente olha para a gente, eu acho que os pastores daqui devem pensar a mesma coisa que Djalma e eu pensamos. Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, eu acho que eu não me escolheria, sabe? Tenho tanto para aprender, tenho tanto para mudar, tenho tanto para crescer, mas a escolha de Deus é soberana. Ele sabe o que está fazendo, esse é o meu consolo. E Deus, no exercício da sua autoridade direta, Ele delega autoridade a cada um de nós, dentro dos nossos contextos. Então, nós vemos assim, que o princípio número 4, não sei se já está funcionando, o 4 diz, só é capaz de obedecer à autoridade de Deus aquele que se submete à autoridade terrena. Esse é um dos mais
desafiadores princípios. Porque, como eu disse para vocês no meu exemplo, eu aceitei aquele conselho e eu me submeti, eu fiquei 6 meses pegando as panelas nas caixas e tentando administrar tudo sem armário, mas eu entendi que se eu obedecesse aquele princípio, a bênção estaria sobre nossas vidas. Nós fomos muito, muito, muito abençoados. Para finalizar essa história, surgiu um senhor da igreja que tinha uma mega empresa de móveis planejados e ele foi até a nossa casa. E fizemos o apartamento inteiro planejado. Tudo lindo. E ainda tivemos desconto pelo fato de sermos pastores indiretos daquele irmão, né, dono de uma empresa grande em Curitiba. Então, nós fomos muito abençoados. E é assim que as coisas funcionam. E muitas vezes a gente diz assim, não, mas eu só obedeço a Deus. Eu vou orar e se Deus falar comigo, eu obedeço. Se Ele falar comigo que eu não devo fazer móveis, eu não faço. Gente, toda pessoa que fica com esse discurso de que só faço se Deus falar comigo, é porque, na verdade, não quer obedecer. Concordam? É ou não é? Porque nem sempre Deus vai falar com a esposa algo que ela quer para a família. Muitas vezes vai falar com o cônjuge, com o homem, que é a cobertura e que é a autoridade sobre a família. Nem sempre vai falar com você. Até porque, vamos imaginar que Deus queira, nesse momento em que Ele desafia o seu esposo a sair da terra, como fez com Abraão, sair da terra e da parentela, se Ele quiser tratar a mulher, se Ele quiser dizer, não, eu quero ver se você é obediente. Ou vocês não sabiam que Deus faz testes com a gente? Todos sabem disso, que Deus nos testa? E nós somos aprovados? O ponto de vista dele é sempre nos aprovar? Então, gente, quando nós formos desafiados, quando nós nos colocarmos numa posição em que a gente tem que obedecer pessoas, nós devemos ter no nosso coração, vamos fazer isso como para o Senhor? Vamos dizer não para a nossa carne, vamos obedecer? A única circunstância em que nós não devemos obedecer à autoridade é se a autoridade quiser que nós pequemos. Caso contrário, nós devemos obedecer às autoridades que estão sobre a nossa vida, sempre. E o contraponto, como eu disse, é esse. Não, Deus, eu só obedeço se o Senhor falar comigo. E esse clichê, eu só obedeço se Deus falar comigo, é característico, como eu disse, de quem não está afim de obedecer. Quando teu chefe no trabalho te dá um comando que não te faz pecar, que não sugere que você peque, mas você não tem vontade de obedecer, você precisa entender esse princípio espiritual. Porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida se você obedecer. É dito por muitos pastores, né, que as leis da nossa infância são ABCD. Mas a lei do reino é obedecer. Não tem como nós agradarmos o coração de Deus se nós não tivermos essa postura, essa rendição, essa capacidade de dizer, sim, Senhor, eu vou fazer isso. Sabe que durante a pandemia, a gente sempre acha que já passou, né, em alguns testes, né? Não precisa Deus de novo, né, nos testar naquela área que a gente acha que já está aprovado, mas durante a pandemia, a Igreja de São Paulo estabeleceu um sistema de ação social que pudesse atender as pessoas, muitas ofertas foram designadas para isso e tudo. Aí um dia, sabendo de uma necessidade, eu peguei o telefone, conversando com uma pessoa e falei assim, olha, então, vamos fazer o seguinte, amanhã você passa lá na igreja, você pega a sua cesta básica, a gente vai acrescentar alguns outros itens à cesta e tal. Tá bom, então tá, um beijo, obrigada, tchau. Aí eu terminei de falar, desliguei o meu telefone, e o Djalma falou assim, amor, você já falou com o Johnny? Eu
falei assim, não, eu preciso falar com o Johnny sobre isso? Precisa, você tem que seguir as diretrizes que nós estabelecemos. Você vai falar com o Johnny sobre isso. Ah, tá bom, vou falar com o Johnny. Eu achei que não era necessário. Gente, eu sou líder da igreja tanto quanto o Djalma. Ele falou assim, mas eu falo com o Johnny quando eu tenho que pedir uma cesta básica. Ah, tá bom. Testinho, né, Senhor? Entendi. Johnny, é o seguinte, a irmã precisa de uma cesta básica. Você pode, por gentileza, falar com a Ana, para a Ana providenciar a cesta? Era muito mais fácil ligar para a Ana e falar direto com a Ana e dizer, Ana, olha, amanhã... Não, a gente tem que seguir normas, princípios, não atropelar, mesmo sendo autoridade. E eu sei que Deus lida muito comigo nessa área. Por quê? Porque quando eu vejo uma necessidade, eu quero ir lá, eu quero resolver. Mas aí eu tenho que pensar assim, peraí, calma, para tudo, não atropela, vai falar com a pessoa líder desse segmento. Essa semana aconteceu um outro fato. A líder do departamento infantil entrou em contato comigo e falou, nós queremos ensaiar uma música para o culto domingo que vem, o culto de missões. Ah, tá bom, Fernanda. Então, vamos fazer o seguinte, eu podia ter dito, ok, vamos fazer isso. Falei assim, você espera um pouco, nós vamos conversar. O Djalma vai falar com o Adson, líder de louvor, pastor Adson, e nós vamos resolver, depois eu te dou um retorno, tá bom? Tá bom. Ou seja, nós não temos autonomia para fazer o que nós quisermos, no ritmo que quisermos, do jeito que quisermos. Não, existem normas, existem princípios de autoridade que precisam ser obedecidos. E eu acho muito interessante porque, quando eu aprendo esse princípio, as pessoas que estão debaixo da minha liderança começam a agir do mesmo jeito. Pessoas que me ajudam na igreja, várias irmãs que fazem muitas coisas úteis e abençoadoras na igreja, como a Claudinha mesmo, assim como a Anícia aqui, a Claudinha lá, são irmãs, né? Braço forte, braço direito, braço esquerdo, elas começam a agir da mesma forma, em submissão, porque isso é automático. Então, você, pai, a sua autoridade é Jesus. Te cabe buscar a direção dele, te cabe ouvi-lo, saber quais são as diretrizes que você dará para a sua família. Você, mãe, esposa, te cabe ser submissa ao teu cônjuge e ouvir as direções que ele dá para a família. Ah, pastora, mas nem sempre eu vou concordar. É verdade, está certíssima, mas não depende de concordância, depende de obediência. Se a orientação não te faz pecar, obedeça, sempre. Você, filho, filha, jovem, a tua responsabilidade é obedecer aos teus pais, mesmo que você não entenda no momento. Mesmo que você ache que é uma arbitrariedade, ou que você ache que é uma posição autoritária, obedeça, e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso é uma semeadura. E quando nós semeamos obediência, nós vamos colher frutos benditos, abençoadíssimos. Portas se abrirão diante de nós. Eu gosto de pensar que bondade e misericórdia me seguirão. A obediência traz bondade. A obediência traz misericórdia de Deus. A obediência abre portas que você nunca sequer imaginou. Eu não vou cantar, porque senão a Emily vai brigar comigo, mas sabe aquele canto que diz assim, que portas abrirá onde pensas que não há. Deus age por maneiras que não podemos entender. Quando você obedece, portas se abrirão diante de ti, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida relacional. Portas se abrirão para você quando você obedece. Quinto princípio, a quebra do princípio de autoridade acontece quando nós queremos ocupar uma posição que não é dada a nós.
Toda vez que você quer ocupar uma posição que não foi dada para você, você vai quebrar o princípio de autoridade. E isso é uma armadilha, né? Não é uma armadilha? Quebrar esse princípio não é uma tremenda armadilha que a gente se enrosca nela e depois, para sair, não é uma coisa muito fácil. E eu assinalei aqui, eu quero falar para vocês isso, sobre alguns tipos de rebelião ou de quebra do princípio de autoridade que estão na palavra de Deus. Primeira quebra do princípio de autoridade, Lúcifer. Ele foi honrado por Deus com a posição que Deus lhe deu. Ele foi colocado como aferidor de medida. Mas, no caso dele, a rebelião se caracterizou por inimizade e por usurpação, porque o texto bíblico diz que ele queria ser como Deus, ele queria levar o seu trono acima de Deus, acima das estrelas, dos anjos, né? Então, a rebelião dele se caracterizou por isso, por inimizade e por usurpação. Segundo lugar de exemplo, né? O segundo exemplo, Adão e Eva. Eles transgrediram o princípio de obediência à autoridade porque eles desobedeceram à voz de comando de Deus. Terceiro exemplo, Cão, filho de Noé, desonrou o seu pai. Ele quebrou o princípio de obediência à autoridade, o princípio de autoridade foi quebrado por causa da desonra. Sabia que quando você fala mal de uma autoridade espiritual, você está desonrando essa autoridade e você está diante de Deus quebrando um princípio espiritual. E para essa quebra existe consequência? Então, queridos, eu vou dizer para vocês, nunca abram seus lábios para falar mal dos pastores dessa igreja. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Porque falar mal é desonra. Nunca façam isso, porque se fizerem, vocês estarão quebrando princípios de autoridade. Outro exemplo, Arão e Miriam. Eles quebraram o princípio de autoridade porque eles tiveram desejo de poder. Um belo dia, eles acordaram e disseram assim, espera aí, por que Moisés é o líder? Nós temos autoridade também, nós somos santos também, porque ele é o líder. Questionaram a escolha soberana de Deus. Então, eles quebraram o princípio de autoridade. E isso mostra, isso é uma pista de como o coração está. Quando eu e você quebramos os princípios de autoridade, isso mostra o nosso coração. O coração está feio, está, como fala? Como fala? Cabeludo, os jovens falam isso, né? Coração feio. Isso mostra o seu próprio coração para você mesmo e para mim. Coré, Datã e Abirão. Eles quebraram o princípio de autoridade também, porque eles não se conformavam com a liderança de Moisés e de Arão. Então, eles fizeram um motim. E para quem conhece a história de Números 16, eles foram todos mortos, eles e suas famílias, 250 homens e suas famílias foram consumidos, porque Deus abomina a quebra de princípio de autoridade. Outro exemplo, Saul. Quando Saul recebeu um comando de Deus através do profeta Samuel, foi dito a ele, destrói os amalequitas, todos, e tudo que pertence a eles. Mas Saul ficou com pena de consumir tudo, então ele teve uma ideia melhor do que a de Deus, sabe? Teve uma ideia boa, ele julgou que fosse melhor que a de Deus, resolveu poupar o melhor das ovelhas, o melhor do gado, não matou o rei, né? E Deus tinha um juízo sobre aquele povo, porque quando o povo saiu do Egito, o povo interferiu, o povo prejudicou o povo de Israel, os israelitas. Então, Deus disse que eles deveriam todos receber o juízo. E ele, como autoridade, sendo o rei, Saul, ele então resolveu que não ia obedecer.
E quando Samuel chegou para ele e falou assim: escuta, então, como é que foi? Você cumpriu o comando que Deus te deu? Claro, mas é claro que sim. Ah, é mesmo? E o que é esse som de ovelhas que eu estou ouvindo do outro lado da colina? Ah, é. Sabe o que acontece? É que eu achei que era um desperdício, sabe? Matar todos os animais. Eu mandei separar os melhores, os homens que guerreiam, né, no meu exército, separar o melhor das ovelhas, o melhor do gado, e nós vamos oferecer em sacrifício para Deus. E aí Samuel, movido pelo Espírito de Deus, e esse texto está em Números 16, Samuel diz: melhor é obedecer do que oferecer sacrifício, ou do que sacrificar. Porque Deus não quer saber da sua boa ideia e da minha boa ideia. Ele tem prazer de conhecer o que nós pensamos. Ele tem prazer de saber o que se passa na nossa mente, no nosso coração, no nosso emocional, sim. Mas Deus não negocia a obediência. Se você acha que tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus, você não vai obedecer. E não obedecendo, você não vai poder colher os frutos benditos da submissão e da obediência. No Novo Testamento também separei um exemplo, a igreja de Corinto. Vocês sabem que havia facções naquela igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. É mais ou menos aquela história. Eu ouço Cristo. Não é essa história de Paulo, não, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu quero ouvir Jesus, só Jesus. Mas acontece que Deus deu autoridade a todos esses. Então, na verdade, todos são dignos de serem ouvidos. E nós vemos assim, que 1 Coríntios 3:3, fácil, né? 1 Coríntios 3:3, diz assim: ainda sois carnais. Você pode repetir comigo? Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois carnais? Paulo pergunta para a igreja. Então, quando ele fala sobre contendas, dissensões ou inimizades, numa outra versão, ele está dizendo assim, que quando nós somos movidos por facções, né? Ah, eu só gosto do pastor Júlio, eu só gosto do pastor Djalma, eu só gosto do pastor Adson, eu só gosto de não sei quem. Nós estamos sendo movidos por dissensões, por facções, por divisões. E quando a palavra de Deus comunica aos seus servos uma visão, a visão é exatamente aquilo que está no coração de Deus para ser executado na terra. E aí vem alguém e promove uma divisão. O que é divisão? Segundo os teólogos e os estudiosos da língua portuguesa, a divisão é duovision, é a dupla visão, é uma visão dividida. Se nós queremos manter uma igreja íntegra, nós temos que falar a mesma língua, nós temos que ter a mesma visão, nós temos que entender a liderança dos pastores, pastor Júlio, pastora Alba, entender o que eles estão falando. Vamos seguir no que eles estão dizendo, vamos seguir na orientação deles. Vamos andar no caminho que eles estão propondo, trilhar no caminho que eles estão indo. Vamos seguir após eles, porque é a função deles. Formar discípulos, trazer o crescimento para a sua vida, a maturidade, a instrução, a vida de Deus. E todos os domingos eu tenho certeza que daqui desse púlpito existem desafios para você. Existe uma palavra de esperança, é igual os nutrientes, né, da nossa alimentação. Tem domingo que é só proteína, tem domingo que tem bastante carboidrato, tem domingo que tem os sais minerais, não é? As vitaminas. Então, vocês são privilegiados como igreja de terem líderes que têm uma visão de Deus e têm a responsabilidade de comunicar essa visão. Quantos de vocês estão juntos? Juntos com os líderes?
Glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor vem sobre aqueles que o próprio Senhor arregimenta para o seu exército, para essa igreja local em São Bernardo do Campo. Então, queridos, em sexto lugar, eu quero ler ainda uma coisa aqui, que quem decide não reconhecer a autoridade está no coração disposto a rebelar-se contra ela. Então, quando eu perguntei há pouco se você está junto, você está dizendo, eu estou disposto a me submeter à liderança dos meus pastores, porque isso é bênção sobre a minha vida. Em sexto lugar, aprenda isso, a liderança espiritual não é um direito democrático. A liderança espiritual é uma escolha soberana, divina, decisão divina. É um direito de escolha que Deus reservou só para Ele. Ele escolhe, não somos nós que nos escolhemos. O que a palavra de Deus diz? Eu vos escolhi. Jesus declarou, eu vos escolhi. Então, se você caminhar na escolha de Deus para a tua vida, você vai ser pleno e feliz. Às vezes a gente vê, como líderes de igreja, homens e mulheres que foram chamados para a vida corporativa. Empresários, outro dia a gente atendeu um empresário assim extraordinário, que foi contratado por uma empresa americana, vai mudar-se daqui a alguns dias para os Estados Unidos, com um salário que eu tenho até medo de dizer, nem vou dizer, porque vocês nem iam acreditar, vocês iam achar que é exagero, porque eu nunca vi ninguém com aquele salário que ele disse, que ele compartilhou com a gente. E quando o pastor Djalma compartilhou o projeto Haiti, que nós vamos lançar hoje, oficialmente, esse irmão disse assim, eu quero ser um mantenedor, eu quero manter uma pessoa lá. E estava no nosso coração enviar uma irmã que tem um chamado missionário, mas ela iria precisar de $500, no mínimo, por mês, para ser mantida no Haiti. Então, o Senhor fez algo extraordinário, porque antes que a irmã soubesse do convite que seria dado a ela, para que ela fosse junto com os pastores Gil e Janaira, esse empresário já supriu a necessidade, dizendo, eu serei um mantenedor. Então, eu quero repetir o que meu marido sempre diz. Para todo propósito de Deus, feito segundo a vontade de Deus, nunca faltará o recurso de Deus. Vocês sabem que, há algum tempo atrás, eu não sei se foi ano passado, eu acho, talvez o Júlio lembre bem disso, pode me ajudar. Nós não tínhamos o dinheiro para o 13º. Acho que foi há 2 anos, né? Foi quando inauguramos aqui, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Todos nós demos a nossa parcela de contribuição, de sacrifício, digamos assim, diante do altar de Deus, porque o investimento para que essa igreja existisse foi elevado. Então, nós estávamos ali, orando. Chegou um final de semana que uns amigos nossos que têm um hotel em Campos do Jordão, eles nos convidaram para nós irmos até lá. Então, fomos eu, Djalma, pastora Eva, pastor Paulo, pastor Elinho, lá do Rio, que a gente sempre se encontra, pastora Deise. Estávamos lá, tomando um café, comendo um chocolate, descansando no Senhor. A gente ora e entrega. Deus, na hora, o Senhor vai fazer. Porque para todo propósito feito segundo a vontade de Deus, não faltarão os recursos de Deus. Sempre. Então, nós estávamos ali, de repente, o Djalma recebe um telefonema. E no telefonema que ele recebeu, o irmão dizia assim, pastor Djalma, ele é membro da nossa igreja, pastor Djalma, eu acabei de fazer uma venda, eu fechei um negócio e eu quero entregar o dízimo. E o dízimo era
absolutamente suficiente para pagar todos os 13º que estavam atrasados. O que vocês acham que é isso, se não a fidelidade de Deus? Se não a resposta do céu para a nossa necessidade, por uma postura de honra, porque Deus sabe o coração do nosso apóstolo Djalma, o quanto ele deseja honrar os nossos líderes. Deus conhece. E sabe, uma coisa que me encanta no meu esposo é exatamente isso. É que eu até brinco com ele assim, nossa, você tira a sua calça para dar para alguém, não é verdade? É. E ele é exatamente assim. Então, a gente se alegrou muito. O Djalma falou assim, Paulo, você não sabe o que aconteceu agora. Aí a gente se reuniu, depois a gente orou, a gente agradeceu, falou, Senhor, Tu és fiel, nenhuma das Tuas palavras cai por terra, cada provisão que você necessitar na sua vida, pela Tua fidelidade, o Senhor há de suprir. Porque Deus é fiel, esse é o seu caráter, o seu prazer é suprir necessidades. O seu prazer é estender a mão e nos socorrer, em qualquer que seja a circunstância. Porque acima de Deus, acima de ser Deus, Ele é o nosso Pai. Você imagina um filho ter uma necessidade, você não dar passos, tomar iniciativa para suprir? Eu não consigo me ver. Minha filha mais velha está grávida e tudo que a gente faz é pensar no bebê, é pensar nas coisas que o bebê vai precisar, é pensar nas coisas que o bebê precisa ter. E tem o quarto, e tem o berço, e tem o cortinado, e tem o armário, e tem a cômoda, e tem as roupas, e tem isso. E parece que não tem fim, né? É igual casamento de filho. Parece que não tem fim, parece que no dia ainda falta comprar alguma coisa. Uma loucura. Mas é assim, o Pai tem prazer de nos socorrer, de estender a mão, de mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele zela e cuida. Porque, gente, o projeto é dEle. Tudo bem, nós somos humanos, temos necessidades, mas o projeto é dEle. E Ele é fiel. Ele jamais deixará que o justo viva necessidade. Nós temos que ter essa consciência de quem nós somos em Deus. Justos. Temos direito de aliança, de sermos supridos em tudo. Não é verdade? E nós só precisamos chamar à existência essa realidade de fidelidade do Senhor. Pai, eu não sei de onde vem, mas eu sei que o Senhor vai suprir. Vai suprir, eu sei. Eu trabalho, eu faço a minha parte, eu acordo cedo, eu me envolvo, eu interajo, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, o Senhor vai suprir. Eu lembro em 2006, eu nunca tinha ido aos Estados Unidos. Quando começou aquele ano, em janeiro daquele ano, eu falei assim, ai Senhor, eu queria tanto fazer uma viagem internacional esse ano, eu queria mesmo, de verdade, eu pedi. Falei, Senhor, eu quero fazer uma viagem. E aí, isso foi na virada do ano. Quando chegou em fevereiro, um casal de amigos nossos que residia nos Estados Unidos, agora não estão mais, ele ligou para nós, a gente sempre conversava com eles por telefone, e ele falou assim, Djalma, eu quero que você venha aqui. Aí ele falou assim, eu vou. Quando que a gente pode agendar isso? Eu quero que você venha, nós vamos ter um tempo aqui abençoado, e você vai trazer a Mirna e eu vou pagar a passagem dela. Eu falei assim, uau, era o meu sonho dourado, eu queria muito, porque eu amo aquela terra, sabe? Eu amo aquela terra, não sei. Eu não posso dizer que eu nasci na terra errada. Não, eu amo o Brasil também. Mas pensa numa terra com a qual me identifico. Me acho lá, né? A não ser na hora de dirigir, aí já é meio complicado. Mas então, assim, se Deus me atendeu numa coisa tão supérflua, por que eu poderia não ter ido? Por que não em coisas sérias? Por que não em situações realmente relevantes? O Senhor está pronto para te atender. O que você precisa? É passar num vestibular? O que você precisa? De uma casa? O que você precisa? É de um carro? O que você precisa? É de uma fé maior, é de um fervor maior, é de uma intimidade maior com Deus. Tudo isso você coloca diante do altar de Deus. Você insiste, persevera nessa oração. E o Senhor está com os seus ouvidos inclinados para te ouvir.
porque Ele é fiel. E se Ele está atento às coisas pequenas da nossa vida, por que não as coisas maiores que são tão importantes para nós? Júlio, o Senhor está interessado na tua saúde plena. Essa é a vontade perfeita de Deus para a tua vida. Que você se levante com um testemunho de poder do Deus que abriu seus lábios e disse: saúde, cura, restauração de tudo que está normal no teu corpo físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você se coloque diante muitas vezes e diga: o Senhor fez. Eu creio em milagres, porque eu sou um milagre vivo. Até o meu médico, que não é crente, reconhece isso. Ele fala: você é um milagre ambulante, lá vem um milagre, lá vem um milagre. Quando eu vou na consulta periódica com ele, ele fala: lá vem um milagre, lá vem um milagre. Sou um milagre. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele está interessado em alcançar a tua vida com poder. Poder de fogo que consome cada célula do seu corpo e te restaura inteiro, em nome de Jesus. Seja assim pelo poder de Deus. Concordem, irmãos, concordem, amém. Seja assim, em nome de Jesus. Na nossa concordância existe força, existe poder, existe autoridade. Seja assim, em nome de Jesus. Hebreus 5:4 diz: ninguém toma para si a honra de ser sacerdote, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Esse texto se refere ao sacerdócio de Cristo, mas ele é válido para os sacerdócios terrenos, não é? Então, nesse momento, eu queria pedir a vocês que se levantassem, pastor Júlio, pastora Alba. E eu queria realmente honrar vocês, reconhecendo vocês como autoridades. Podem vir aqui se não for muito desafiador. Vamos orar por eles e abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Júlio e da pastora Alba. Eu te agradeço porque o Senhor tem confiado a eles esse projeto Verdade e Vida em São Bernardo do Campo. Obrigada pelos teus planos, pelos teus sonhos a respeito deles. Obrigada porque a tua escolha soberana os trouxe até aqui. E nessa hora nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, declarar saúde sobre o pastor Júlio, declarar vida, declarar saúde sobre cada célula, sobre cada tecido, sobre cada órgão, em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que o teu poder, o poder da tua palavra prevalece sobre ele, e a palavra do Senhor é cura, é restauração, é vida, é saúde, é vigor físico para gastar em favor do teu reino, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a pastora Alba, declaro sobre a vida dela, Senhor, cada dia mais graça, cada dia mais sabedoria, Jesus, que ela seja um canal teu a tocar muitas vidas, aqueles que o Senhor quiser, que no abrir dos seus lábios haja autoridade, Senhor, sempre. E que a adoração, Deus, que tem subido ao teu trono a partir dela, seja aceita todos os dias. E volte, Deus, para a vida dela, para a casa dela, em resposta ao favor do Senhor sobre essa família. Abençoamos o Natan, abençoamos a Emily. Declaramos que essa família é bendita do Senhor e que o sacerdócio é honrado por ti. Eu honro a vida deles e declaro bênção sem medida, porque o Senhor é Deus e nós nos alegramos em ti. Pai, que o teu amor seja multiplicado na vida deles. E tudo que eles tocarem, o teu amor, princípio elevado, esteja presente. Nós os abençoamos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém. Eu te abençoe, parabéns por esses 2 anos. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, querido. Parabéns por esses 2 anos. Obrigado mesmo. Tudo de bom para vocês. Quero
eu quero agradecer a pastora Mirna, né? É sempre uma honra recebê-la, né? E receber a mensagem de Deus. A pastora Mirna, todas as vezes, irmãos, que eu liguei e falei, pastora, queria receber da palavra de Deus através da senhora, todas as vezes, irmãos, todas as vezes, foi claro, Júlio, sim, às vezes ajustamos alguma agenda, mas nunca foi, olha, vou ver, sabe? Então, honra a Deus pela vida da senhora, do pastor Djalma, do apóstolo Djalma, nosso carinho, receba nosso carinho. Eu quero orar para encerrar. O pastor Djalma, essa semana, nos acionou e a sede está com uma conferência, como os irmãos devem ter visto ontem, foi anunciado, está com uma conferência de missionária, né? De missões, né? Uma conferência missionária. E Deus colocou no coração do apóstolo fazer um ato profético nessa noite. E então, haverá agora, né? Nós vamos sair daqui para ir para lá. Haverá agora, fica o convite para quem puder estar junto, haverá um ato profético sobre as igrejas da Verdade e Vida, sobre os países e sobre as cidades onde são estabelecidos o Ministério Verdade e Vida. E nós vamos para lá representando São Bernardo do Campo. Por isso nós não poderemos ficar ao final do culto para atender aos irmãos. Peço aos irmãos, né, a gentileza de respeitar a pastora Mirna, precisa sair, né, diretamente para lá, ainda há, né, nós estamos lá com uma hora de culto, 20 minutos, 25 para chegar lá, e nós precisamos estar lá antes do final do culto, eu, a pastora Alba, a pastora Mirna, né? Fica o convite para quem quiser ir junto, e fica a explicação da igreja, né? Geralmente a gente fica um pouco mais do culto, né? Alguns irmãos, com muito carinho, a gente gosta de estar junto. Hoje, infelizmente, nós não poderemos. Tenho a concordância de vocês, amém? Tem a liberação em nome de Jesus? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, nós vamos agradecer a Deus pela vida da pastora, agradecer por este culto, por esta palavra poderosa, por este tempo de aprendizado que nós tivemos, amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Declaramos na vida da pastora Mirna, junto de sua família, a tua bênção. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir de quem tem autoridade falar sobre este assunto. Obrigado por uma noite tão especial, pelo Senhor ter usado a sua filha, pelo teu Espírito Santo ter ministrado ao nosso coração. Que esta palavra encontre em nosso coração uma boa terra, para que ela dê o seu fruto necessário. Abençoamos a vida do apóstolo, abençoamos a igreja de São Paulo, abençoamos as igrejas, Senhor, Verdade e Vida espalhada neste planeta. Que o Senhor abençoe cada pastor, cada família, Senhor, e que em nome de Jesus possamos ainda multiplicar por muitas vezes estes tempos de comemoração de aniversário destes ministérios. Obrigado por cada família aqui representada. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que Ele levante sobre ti o rosto e lhe dê paz. Que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai alcance você, sua família, seus negócios, não só hoje, mas por todo sempre. Aqueles que recebem diz amém. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz em nome de Jesus.